No vídeo de hoje quero falar sobre quando o Bitcoin vai se tornar o novo sistema financeiro global. Essa pergunta que eu fiz para o ChatGPT e a resposta me surpreendeu bastante, inclusive. Bom, vou falar sobre isso no vídeo de hoje, trazer mais alguns dados, mais algumas informações. E se você curte o conteúdo do canal, então não esqueça de deixar seu like, clicar no sininho, inscrever-se no canal e ficar à vontade, então, na seção dos comentários. Bom, o que vocês estão vendo aí na tela é algo que eu já mostrei aqui algumas vezes no canal, que é a dívida dos Estados Unidos, que já passou dos 36 trilhões de dólares e só está aumentando. E em breve vai chegar nos 37 trilhões de dólares. Esse site aqui é bastante interessante, é o relógio da dívida dos Estados Unidos, que mostra não só a dívida, mas também o custo de rolar essa dívida, aqui o DOGE, o Departamento de Eficiência dos Estados Unidos, a perda de poder de compra do dólar aqui embaixo, próximo de 97% e várias outras coisas, então é bem interessante aqui esse site com a dívida dos Estados Unidos, que está beirando os 36 trilhões de dólares. Provavelmente essa dívida não vai ser paga. A relação dívida-PIB está cada vez maior, então é possível que toda essa dívida, que é o que lastreia o sistema fiduciário que a gente vive hoje, pode colapsar. Então, basicamente, as moedas fiduciárias que a gente tem hoje, o dólar, o real, o euro, eles estão lastreados nesse sistema de dívida. Basicamente, títulos do governo, títulos de dívida entre bancos e o Banco Central, permitindo que os bancos emprestem mais dinheiro do que o que, de fato, eles têm em custódia, certo? Com os acordos da Basileia. Então, basicamente, todo esse sistema ele funciona com bancos centrais, com emissão de dívida, com impressão de dinheiro e com políticos e burocratas se beneficiando através do efeito Cantillon. Mas esse sistema aqui, então, ele não tem como se sustentar, porque basicamente essa dívida vai aumentando, a moeda vai perdendo poder de compra e fica cada vez mais insustentável. Os Estados Unidos, por exemplo, ele tem o dólar, que é uma moeda um pouco mais forte, então esse processo de destruição ele acaba sendo muito mais lento. Aqui na tela agora a gente tem o gráfico de perda de poder de compra do dólar. Aí desde 1913, então, quando o dólar já perdeu mais de 97% do poder de compra, então ele está colapsando, só que mais devagar do que outras moedas mais fracas. Então, por exemplo, no caso do Brasil, o Brasil já teve várias moedas, já teve o Cruzeiro, o Cruzado, eu falei sobre isso, eu trouxe todas as moedas aqui que o Brasil já teve em um vídeo passado, mas o real, então, que existe desde 1994, não faz tanto tempo assim, pelo menos em comparação com o dólar, já perdeu aí mais de 85% do seu poder de compra. Então as moedas mais fracas acabam colapsando mais rápido, mas o fato é que todas as moedas fiduciárias tendem a colapsar. Por quê? Porque é basicamente um golpe aí onde políticos e burocratas se beneficiam da impressão de dinheiro do efeito Cantillon e toda a população paga a conta e mal sabe o que está acontecendo. Os preços vão aumentando, elas não entendem muito bem o motivo, e o motivo pelo menos era claro no passado, quando as pessoas utilizavam a definição clássica de inflação, que é a expansão da base monetária, ou seja, quando políticos e burocratas aumentam ou permitem a expansão da base monetária, através de bancos centrais e por aí vai, o poder de compra do dinheiro é diluído. Então, se você está utilizando aí as moedas fiduciárias, o seu poder de compra está sendo diluído diante aí dos seus olhos, poucas pessoas percebem isso, mas se você vai no supermercado e vê que tudo está ficando mais caro não, mais caro, isso fica mais óbvio para você, isso torna-se perceptível e algumas pessoas não entendem o mecanismo que permite que isso aconteça, não é do interesse dos políticos que você perceba o mecanismo, como você está sendo diluído, como você está sendo roubado através da inflação, mas é isso que acontece. E a pergunta, então, que não quer calar, é quando que o Bitcoin se tornará um novo sistema financeiro global? E aqui um disclaimer clássico do canal, isso não é uma dica de investimentos, nós não temos como prever o futuro, não temos como saber se o Bitcoin se tornará um sistema financeiro global, irá substituir aí o dólar. A gente já falou sobre ouro aqui no canal, que é uma alternativa, então o ouro está na máxima histórica, muitas pessoas ainda veem o ouro como uma alternativa, mas no vídeo de hoje vamos falar sobre o Bitcoin aí, que tem algumas vantagens em relação ao ouro, pelo menos na minha perspectiva. Vamos falar qual que é a possibilidade, na verdade, mais especificamente, qual que é o tempo, em quanto tempo que o Bitcoin pode se tornar um novo sistema financeiro global. E é isso que eu perguntei aqui para o ChatGPT,
Eu não induzi ele a dar uma resposta aqui, mas já tem várias outras perguntas no histórico dessa conversa, então ele pode levar isso em consideração, certo? Mas mesmo assim, eu fiquei surpreso com a resposta. Vamos dar uma olhada aqui na resposta dele. Então ele diz, primeiramente, que isso é uma pergunta definitiva para quem enxerga o Bitcoin não só como ativo, mas como a base de um novo sistema financeiro. Então, os bitcoinheiros aí, certo? Então, basicamente, ele analisa aqui cenários realistas, tendências históricas e rupturas possíveis para estimar em quanto tempo o Bitcoin pode se tornar o sistema financeiro dominante no mundo. Então, o que significa o Bitcoin ser um novo sistema financeiro global? Bom, basicamente significa o Bitcoin substituindo parcial ou totalmente o atual sistema fiduciário e substituindo, então, o dólar como uma moeda de reserva global. E, basicamente, o sistema fiduciário atualmente é baseado, então, em bancos centrais e moedas inflacionárias, como dólar, euro e real, intermediação forçada e controle estatal sobre transações, e emissão ilimitada, né, da moeda. Então, a gente vê a expansão da base monetária causando a inflação. Aliás, a definição de inflação é aumento de moeda, a expansão da base monetária, causando aí, no caso, a perda de poder de compra da moeda, que foi o que a gente falou anteriormente. Então, nesse cenário, o Bitcoin assumiria o papel de moeda de referência global como um padrão de liquidação, reserva de valor e, eventualmente, meio de troca dominante. E, claro, lembrando que no início, então, o preço do Bitcoin vai subir de forma muito mais abrupta, provavelmente vai haver mais volatilidade, porque o preço está subindo. Volatilidade é basicamente a vida do ativo. Se existe muita volatilidade, significa que provavelmente o ativo está sendo negociado, e o Bitcoin é um ativo que é negociado 7 dias por semana, 24 horas por dia, ou seja, não há descanso, não há final de semana, não há feriado. No Bitcoin é um ativo com muita liquidez que está saindo do zero e já passa dos 100 mil dólares. Então é inevitável muita volatilidade. No futuro pode ser que a volatilidade diminua, mas também o seu potencial de valorização com o ativo tende a diminuir conforme a volatilidade diminui, certo? Bom, então dito isso, vamos dar uma olhada aqui nessas etapas de adoção do Bitcoin que estão em andamento. Primeira etapa, então, seria uma reserva de valor alternativa, que basicamente já é considerada uma reserva de valor alternativa entre holders e instituições. Então, essa etapa já foi concluída. Etapa número 2 seria um hedge contra a inflação do Estado, que é a expansão da base monetária. E essa situação atual, então, também já foi cumprida e está crescendo, principalmente em países com moeda fraca. Então, eu já falei aqui no canal sobre a correlação entre o M2 e o preço do Bitcoin. Ou seja, quando o M2, quando a expansão da base monetária ocorre no mundo, a gente tem um aumento de preço do Bitcoin. Ou seja, conforme a inflação aumenta, a definição de inflação é a expansão da base monetária, a gente tem um aumento de preço do Bitcoin. O que significa que o Bitcoin acaba atuando como um hedge contra a inflação. Inclusive, o Bitcoin foi criado pós políticas de quantitative easing nos Estados Unidos, depois da crise de 2008, e basicamente o que o Estado fez desde então é imprimir cada vez mais dinheiro, e o Bitcoin vem se aproveitando desse cenário e capturando parte dessa impressão de dinheiro. Então, essa etapa aqui já está bem concreta, já foi, digamos assim, concluída. Bom, a próxima etapa aqui, então, seria a adoção institucional e estatal, que está começando agora com países como El Salvador, ETFs nos Estados Unidos, reservas estratégicas aí sendo debatidas nos Estados Unidos e em vários outros países do mundo. Então, é uma etapa que está acontecendo exatamente agora. A infraestrutura global em Bitcoin, que dependeria de outras camadas como a Lightning Network, carteiras, educação e por aí vai, também está acontecendo. Está começando agora, está se tornando cada vez mais intensa. Inclusive, um dos fatores aqui que barra o uso mais frequente do Bitcoin no dia a dia é, se eu não me engano, a lei de Gresham, certo? Me corrijam nos comentários, mas que diz que você utiliza a moeda mais fraca primeiro. Então, você tende aí a se livrar da moeda mais fraca antes de se livrar da moeda mais forte. E por que isso acontece? Bom, então imagine que você tem dólar e você tem um peso venezuelano, enfim,
uma shitcoin qualquer aí da América Latina, provavelmente você vai se livrar da shitcoin antes de se livrar do dólar, e por aí vai. Se você tem prata e se você tem ouro, você vai preferir vender a sua prata antes, numa situação de necessidade, e manter o ouro, porque o ouro tende a se valorizar em relação à prata. Então, basicamente, enquanto a gente ainda está com uma ampla aceitação e uso das moedas fiduciárias, boa parte das pessoas recebe em dólar ou em real e acaba usando antes essas moedas. E se a pessoa se interessa por Bitcoin, geralmente ela compra, deixa ali numa carteira, enfim, cuida da custódia e não mexe muito nesse Bitcoin, certo? Não usa para transações diárias. Porque isso, na verdade, não faria tanto sentido, dado que você tem moedas mais fracas para utilizar no dia a dia. Bom, outra coisa aqui, então, substituição de moedas fiduciárias. Seria a última etapa, digamos assim, quando o Bitcoin, de fato, substitui o padrão monetário atual das moedas fiduciárias. E ele coloca como ainda distante, mas cada vez mais comentado. Então, sim, antigamente um grupo muito pequeno de cyberpunks aí acreditavam que o Bitcoin poderia substituir o sistema fiduciário, e hoje em dia tem cada vez mais pessoas entendendo que isso faz sentido. É um assunto já amplamente divulgado. É realmente interessante falar sobre isso, porque quando eu comecei a entender um pouquinho mais sobre Bitcoin, pouquíssimas pessoas falavam sobre isso. E hoje em dia, muitas pessoas falam sobre isso na mídia tradicional, enfim, pessoas conhecidas aí no mercado financeiro já estão falando sobre isso, o que é bem interessante. Bom, então, em quanto tempo o Bitcoin pode se tornar o novo sistema financeiro? Que é a pergunta que a gente quer tentar responder aqui. E aqui a gente tem algumas estimativas, lembrando que isso aqui não enfim, uma dica de investimento, você não deve lastrear aí suas decisões apenas nesse vídeo curto aqui, mas vamos tentar pensar então em alguns cenários. Então temos o primeiro cenário, que é um cenário gradual, com adoção contínua e sem colapsos. E o tempo estimado aqui, olha só, isso que me surpreendeu, o tempo estimado entre 2040 e 2050. Então o ChatGPT coloca no cenário gradual já uma estimativa entre 2040 e 2050. Então, digamos que seja em 2050, boa parte de nós vamos testemunhar aí a substituição do sistema fiduciário para o Bitcoin. Eu acho que ele está sendo até otimista aqui, mas interessante ver a resposta, certo? Bem interessante aqui, essa resposta otimista, não só aqui, mas nos próximos cenários aqui. Então, cenário disruptivo com uma crise global, dívida, dólar e hiperinflação, tudo tende a se acelerar. E neste caso, então, o tempo estimado seria entre 2029 e 2035, que na minha opinião é inclusive muito cedo. Eu acho que não vai ser tão cedo assim. Mas é o que o ChatGPT está colocando aqui neste cenário, neste histórico de conversa. Bom, colapso do sistema fiduciário. Então, esse seria o terceiro cenário aqui, com guerra, hiperinflação e default soberano. Então, já com tempo estimado entre 2027 e 2032. Olha só como é cedo. Eu acho que isso aqui é de fato muito cedo. Eu acho pouquíssimo provável, porque o preço do Bitcoin ainda está em cento e poucos mil dólares, o Bitcoin é o quinto maior ativo do mundo, mas ainda tem muita coisa aí para acontecer, ele precisa aumentar, se não me engano, em torno de 10 vezes para chegar no market cap do ouro. Então ainda falta uma valorização considerável e uma mudança estrutural em termos de adoção, em termos de aceitação. Na minha opinião, aqui isso é muito cedo. Mas enfim, e aqui tem o cenário da estagnação, onde o Bitcoin é aceito como reserva, mas não como moeda. E ele nunca totalmente substitui o sistema fiduciário, só parcialmente. Quero muito saber o que vocês acham desse cenário especificamente aqui nos comentários. Eu não acho ele provável, na verdade, por quê, né? Porque a gente não tem muito como saber o que vai acontecer com o Bitcoin, mas me parece muito claro o que vai acontecer com as moedas fiduciárias, que é o colapso lento e gradual. E isso sempre aconteceu com todas as moedas fiduciárias, em todos os casos, de forma mais rápida ou mais lenta, mas então isso aqui parece uma constante, isso aqui parece ser inevitável, o colapso das moedas fiduciárias. E no caso do colapso das moedas fiduciárias, um outro sistema iria substituir o sistema atual. Então, eu não vejo muito como o Bitcoin poderia andar meio que de lado, estar estagnado. Ou ele se torna uma alternativa, uma solução,
Ou a gente tem outro ativo, pode ser o ouro, pode ser, enfim, eu não consigo imaginar qual outro ativo pode substituir o sistema financeiro atual, mas enfim, eu acho que o Bitcoin é meio que um jogo assim, onde o que a gente chamaria de the winner takes all, ou seja, vai ter uma moeda, vai ter um sistema financeiro, e o Bitcoin pode ser esse sistema financeiro ou não. Parece algo meio que 0 ou 1. Não sei se talvez eu esteja tendo um pensamento um pouco binário aqui, mas eu imagino que com o colapso das moedas fiduciárias a gente vai ter algum cenário se desenhando, não tem vácuo de poder, e se o Bitcoin não fizer parte aí desse novo sistema, não sei se enfim, bom, pode ser que ele seja utilizado para um nicho, certo? Mas não sei, eu acho que pensando em longo prazo, com o colapso das moedas fiduciárias, ou o Bitcoin se torna uma alternativa mais definitiva ou não, e daí ele acaba perdendo um pouco assim do potencial. Bom, enfim, continuando aqui então. Se o dólar ou o euro perderem rapidamente a confiança, a adoção em massa pode ocorrer em poucos anos, como em crises que aconteceram na Argentina ou na Venezuela, por exemplo, mas em escala global. Então, interessante aqui essa colocação. Quais são os 3 fatores que podem acelerar esse processo? Então, uma crise de dívida global, impressão desenfreada, confisco de ativos bancários ou proibição de saques, como aconteceu no Canadá e na Nigéria. Interessante. Eu nem sabia disso, né, desse caso em específico. E guerra ou sanções que empurrem países ao uso do Bitcoin, como a Rússia ou o Irã podem fazer. Então é interessante quando a Rússia e a Ucrânia entraram em conflito, um dos lugares que o Bitcoin estava mais sendo utilizado foi exatamente na Rússia e na Ucrânia, porque você poderia movimentar mesmo com caixas eletrônicos parados, com agências bancárias não funcionando, você poderia continuar utilizando a rede do Bitcoin. Então, interessante. Conclusão direta aqui, então, se nada mudar, o Bitcoin pode se tornar o novo sistema financeiro global entre 2040 e 2050. Mas se houver uma ruptura no sistema fiduciário atual, essa transição pode acontecer já na próxima década de 2027 a 2035. Na minha opinião, um cenário otimista demais aqui. Bom, então você particularmente não precisa esperar o sistema mudar. Você pode sair dele antes. Muito interessante aqui que a conclusão é meio que a salvação individual. É interessante que quando a gente parte de premissas relativamente parecidas, a gente acaba chegando nas mesmas conclusões se o raciocínio está correto. Então, várias dessas considerações já foram feitas por alguns bitcoinheiros e eu deixei meio livre, né, fazendo perguntas aqui, perguntas atrás de perguntas, e o ChatGPT foi respondendo algo muito próximo do que a gente já comenta aí, pelo menos na bolha bitcoinheira. Contudo, eu acredito que essa data aqui seja muito otimista, não sei se otimista, né, porque o colapso do sistema fiduciário pode ser algo muito ruim, na verdade. Mas, enfim, eu acho que ele está colocando aqui a adoção muito anterior ao que eu acho mais provável. Eu acho que talvez 2050 pode fazer mais sentido. Em 2050 ainda faltam 25 anos e isso, provavelmente, a humanidade vai mudar muito em 25 anos. Nem existia o Bitcoin há 25 anos atrás. Bom, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu quero saber qual a opinião de vocês. Será que o Bitcoin vai se tornar um novo sistema de reserva global? E se sim, quando que isso vai acontecer? Se vocês gostaram do vídeo, então não esqueça de deixar o like, clicar no sininho, inscrever-se no canal, ficar à vontade na seção dos comentários. Eu vejo vocês amanhã ou ainda hoje no próximo vídeo aqui no canal. Um grande abraço e até mais.